Seu médico lhe solicitou exames de sangue, você foi a um laboratório, realizou. Deixa eu adivinhar, qual foi a primeira coisa que você fez quando chegou em casa, em posse destes exames? Você foi lá, tirou o lacre do envelope, abriu os exames e passou o olho por cima de todos, olhando o valor do resultado do exame e você mesmo comparou para tentar descobrir se você está bem ou mal, usando como referência o tal intervalo de referência ou valor de referência. Todo examezinho, ele vai trazer lá assim, né? Ó, glicose. Aí ele traz quanto deu a tua glicose. Deu 92. Abaixo tem o valor de referência, falando que o normal é de 70 a 99. E se você está dentro desse intervalo, logo a sua conclusão é: eu estou bem. E, portanto, muitas vezes nem volta para o médico para levar esse exame para ser avaliado. Vamos entender um pouquinho sobre o tal valor de referência. Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Ao longo da minha trajetória como profissional da área da saúde, como médico, algumas bandeiras eu levanto e eu defendo e eu brigo por elas, porque são coisas que são feitas dentro da medicina e que são perigosas. E uma delas é avaliar paciente dentro de um valor de referência. E a gente vai entender no vídeo de hoje o porquê disso. E isso é algo que se repete todos os dias dentro do meu consultório. Pacientes que chegam até mim para uma consulta médica, eu avalio os exames e eu critico, né, algum exame, eu falo, olha, esse teu exame aqui está ruim. E o paciente fala, mas doutor, eu estou dentro do valor de referência. E eu espero de verdade que um dia, e que não demore muito, isso seja algo que as pessoas entendam que valor de referência não pode, jamais poderia ser usado para avaliar saúde. Obviamente, todo exame tem que trazer um valor de referência. Eu acho que não deveria. Eu acho que todo médico deveria estudar sobre saúde para saber quais são os indicativos de saúde ideais para aquele paciente. Mas, como eu disse, todo exame traz esse valor. E o que a gente tem que entender? Da onde é extraído, como é detectado o valor de referência. Algumas formas podem ser utilizadas, formas diferentes. Existe um livro que é a Bíblia para valores de referência, chama TITS Textbook, que é um livro que ele traz e ele informa, e ler esse livro, acho que todo médico deveria ler esse livro, para entender que pode ser perigoso avaliar um paciente pelo exame de referência, porque assim, ó, vou colocar aqui no quadro algumas formas que são utilizadas. Existem formas científicas baseadas em artigos científicos? Sim, existem, tá? É a maioria? Não, não é. Científicos. A minoria dos exames utilizam artigos científicos. Esse é o problema. Deveria ser a maioria. A forma mais utilizada é o que a gente chama de uma média laboratorial. O que significa isso? Como é que vai ser? O próprio laboratório, ele vai pegar o banco de dados dele dos últimos anos. Por exemplo, vamos falar da vitamina B12. Eu quero saber qual é o valor normal da B12. Normal não, né? O valor de referência. É feito um gráfico com uma curva de Gauss invertida e todas as coletas que foram feitas naquele laboratório de vitamina B12 nos últimos anos vão ser pontuadas aqui. Cada pontinho desse é um paciente que foi lá e coletou
um exame de vitamina B12, tá? Olha aqui, ó, cada pontinho representa um paciente. Vai ser retirado das duas pontas, baseado numa curva, num cálculo de média estatística, e vai ficar sobrando aqui no meio o que é mais comum. Então, alguns exames de sangue, a maioria deles traz assim, ó, valor de B12, valor de referência de 211 a 910. Olha só, 211 a 910. Olha a estatística, como ela tá, como esse range aqui está tão distante o mínimo do máximo. Por que tem uma distância tão grande aqui? Bom, primeiro porque muitas pessoas podem inclusive estar suplementando vitamina B12 por conta própria, porque viram na TV que a B12 é bom para o cérebro e tal, vai estar tomando B12 suplementando. Aí vão estar com 1.200 aqui, né? Puxou o desvio padrão para lá. Outras pessoas que vão estar aqui fazendo esse exame, talvez sejam pacientes que realizaram cirurgia bariátrica. Portanto, tem uma vitamina B12 de 150, puxando a estatística muito para cá. E a média, então, acabou ficando isso daqui, tá? Estar dentro desse valor de referência significa que você está saudável? De forma alguma, tá? Significa que você está dentro da média da população que foi ao laboratório coletar sangue. Quando você junta mais uma informação, que é a seguinte: quem é que mais vai no laboratório coletar sangue? Pessoas que estão mais saudáveis ou mais doentes? Pessoas que estão fazendo um tratamento de doença e, portanto, estão coletando sangue de 15 em 15 dias para um acompanhamento. Então, obviamente, quem mais coleta sangue no laboratório são pessoas doentes. Então, eu estou usando uma média da doença para determinar um valor de referência. Samuel, tá, mas é sempre assim? Não. A gente tem aqui o terceiro exemplo, que é uma média. Vamos botar aqui, ó. Uma média de uma população saudável. Ou seja, é a mesma coisa, o mesmo gráfico, só que agora, ao invés de colocar aqui pacientes de uma média de laboratório, eu estou escolhendo uma média de uma população saudável. Ufa! Então é isso que eu quero pro meu valor de referência. Calma, cuidado. A gente tem que entender o que é a média de uma população saudável. O que eles consideram para fazer um estudo desses? São pessoas com idade de 20 a 29 anos que não têm diagnóstico de doença e não utilizam medicamentos. Aí eu pergunto, isso para você é sinônimo de certeza de saúde? Olha só, a pessoa tem 20 a 29 anos, não tem nenhuma doença diagnosticada e não toma nenhum medicamento. Vamos pegar um exemplo aqui de um jovem de 26 anos de idade, solteiro, mora sozinho, toda quinta-feira está na balada, bebendo pra caramba, na sexta-feira vai trabalhar cansado, para ficar acordado toma 1 litro de café preto para se manter acordado. Como ele mora sozinho, usa muito teleentrega, iFood. O iFood até tem coisa saudável, né? Mas não, ele vai buscar o lanchinho, vai pedir a laminuta, vai pedir cachorro quente, pastelzinho. E ele tem uma barriguinha, já tem gordura visceral aumentada, mas não é diabético, não é hipertenso, ainda não, né? Porque precisa de mais uns anos para chegar lá na doença. Então ele é um cara que dorme mal, bebe álcool, não toma, pode não tomar muita água,
pode comer comida inflamatória, mas ele não tem doença e não toma remédio, então ele vai estar sendo avaliado como uma pessoa saudável para determinar um valor de referência. Aqui a gente já começa a entender, por exemplo, alguns exames que eu vou trazer, botar aqui como exemplo o principal deles para mim. Os dois principais que eu vou trazer aqui, ó, o exame de insulina e o exame de gama-glutamiltransferase, que na minha opinião são os exames que mais trazem um valor distorcido do que é o valor de referência versus o que é o valor de saúde, tá? Então olha aqui, ó, vamos trazer como exemplo. A insulina, quando ela é trazida um valor de referência de uma média de laboratório, geralmente a insulina da média de laboratório vai de 2 a 25. Olha a diferença, de 2 a 25. Tá todo mundo aqui dentro, tá? Quando ela é trazida numa média de uma população saudável, ela vai então de 1,9, geralmente eu vejo, vai de 1,9 até 13. Opa, já melhorou um pouco, né? Já não é mais 25. Tá, ô Samuel, mas e o que é uma insulina de uma pessoa saudável em jejum, né? Isso aqui é insulina de jejum. De uma pessoa saudável é menor do que 5. Então, olha a diferença. Uma pessoa saudável é até 5, mas um exame de média populacional pode trazer até 25. 5 vezes mais produção de insulina e talvez esse cara está sendo avaliado como uma pessoa que está saudável. O gama-GT, a mesma coisa. Gama-glutamiltransferase é uma enzima hepática que vai aumentar sempre que tiver um estresse oxidativo no fígado. Uma das causas que aumenta o gama-GT, né, a mais comum, é o estresse oxidativo. Quando a gente pega uma média de laboratório, vai falar que é menor do que 73. Quando a gente pega uma média de uma população, de novo, né, saudável, vai falar que é menor do que 55. Tá, Samuel, mas e o que seria uma pessoa saudável? Menor do que 23. Olha a diferença. E por que esses dois exames são os exames que trazem a maior distorção do que seria o ideal versus o que é trazido como valor de referência? Porque 56,6% da população do Brasil está em sobrepeso e com aumento da circunferência abdominal. E quando existe gordura visceral dentro da cavidade abdominal, vai existir resistência insulínica. Não existe aumento de barriga sem resistência insulínica. Ah, Samuel, mas eu conheço um monte de gordinho que está com a glicose dentro do normal. Calma, eu estou falando de resistência insulínica. Muito gordinho até pode ter a glicose dentro do valor normal. E é por isso que eles vão no médico e falam assim, o gordinho saudável. Mas nenhum gordinho vai manter a glicose normal com pouca insulina. Mas como não faz o exame de insulina, acha que está tudo certo. Se você dosar a insulina de um gordinho, ele vai ter a insulina aumentada. Assim como o gama-GT, porque todo aumento de circunferência abdominal vai trazer uma inflamação para o fígado. Então o gordinho também vai ter um gama-GT aumentado. Por isso que esses dois exames aqui são os mais distorcidos em relação ao que é o valor de referência versus o que é a saúde. Eu trouxe esses dois exemplos aqui, mas também a gente tem que avaliar um outro viés aqui, que são os exames hormonais, né? Por exemplo, vamos pensar assim, ó, testosterona. Alguns laboratórios trazem, vamos citar aqui, ó, testosterona, sulfato de dehidroepiandrosterona, que é o SDHA, já fiz vídeo sobre DHA. Também exame de IGF-1, né, que é o GH. Então esses exames de hormônios, que obviamente são hormônios que vão declinando ao longo dos anos, ao longo das décadas,
esses exames, muitas vezes, eles vão trazer uma média de referência baseada em idade. Vai falar assim, ó, dos 18 aos 40 anos, o valor, vamos falar aqui, testosterona, né? Por exemplo, o valor é de 220 a 840. Dos 40 anos aos 55 anos, o valor normal é de 180 até 620. Estou inventando, tá? Não é isso aqui, eu estou inventando números aqui para mostrar para vocês. Dos 55 anos aos 65 anos, o valor é de 130 a 480. Ou seja, ele vai avaliando uma média dos pacientes, eles pegam lá os pacientes entre 55 e 65 e vão dizer que aqui é a média e que, portanto, estar aqui dentro está normal, né? Só que a gente sabe que o paciente, depois dos 40 anos, o paciente que mantém atividade de musculação, mantém uma alimentação saudável, tem um sono reparador, ele vai se manter com mais hormônio. Então aqui não está sendo considerado o estilo de vida. Está todo mundo dentro de uma média. Está tudo errado. E se a gente for considerar um outro pilar, tá? A medicina hoje ainda carrega aquela visão que diz o seguinte: você perde os teus hormônios porque você envelhece. Olha só, você vai perdendo os teus hormônios porque você envelhece. Mas quando a gente fala em medicina do estilo de vida, que eu gosto desse termo, lifestyle medicine, o discurso é outro. Você envelhece porque você perde teus hormônios. Entendeu a diferença? Ó, aqui, ó. Será que você perde os teus hormônios porque você envelhece ou será que você envelhece porque você perde os teus hormônios? E esse questionamento é o que traz muito a terapia de reposição dos hormônios que vão caindo. Então, um homem que vai tendo declínio da sua testosterona por conta da andropausa, que seria a menopausa masculina, esse paciente vai tendo os níveis de testosterona caindo e isso vai favorecendo que ele envelheça numa velocidade muito maior. Mas se ele repor os hormônios, a testosterona, a gente sabe que o processo do envelhecimento vai ser menos agressivo com ele. E aí, obviamente, eu não posso usar esses valores normais, que isso aqui está aceitando a queda, o declínio. Então, são vários pontos que a gente tem que avaliar. E um outro também que vale a pena chamar a atenção é nunca, jamais avaliar um exame de forma isolada, tá? Quantos pacientes chegam para mim aqui, por exemplo, com um triglicerídeo de 46, aí me trazem um colesterol bom, né, que é o HDL, 80, tá super bom, tá alto. Aí chega lá com o LDL em 108. Só que o exame de laboratório fala que o LDL tem que estar menor que 100. E o paciente chega preocupado, porque deu 108. Não, só um pouquinho. Se a gente estabelecer uma relação aqui de HDL para LDL e triglicerídeo, esse paciente ele está muito melhor do que, por exemplo, o paciente número 2 que eu vou botar aqui, ó, que é um paciente que talvez tenha, então, o LDL dele até menor, está em 98, opa, está menor que 100, mas ele tem um HDL de 46 e tem um triglicerídeo de 120. Ah, mas o LDL está dentro da referência, tá? Mas esse paciente no equilíbrio, no fim das contas, está muito pior do que esse aqui, entendeu? Então, existem alguns exames que a gente nunca vai olhar de forma isolada, como, por exemplo, vitamina D. Vitamina D3, não dá para saber. Ah, tá com 48. Será que isso aqui é bom para o paciente? É ruim? Não sei. A gente tem que analisar o paratormônio, tem que avaliar o nível de cálcio, né, iônico. Então, quando eu avalio a tríade aqui, opa, agora aqui eu já comecei a ter mais informação, né? Aqui eu já comecei a ter mais informação. Testosterona total no paciente homem não me diz nada. Se eu não tiver o estradiol,
o SHBG, entendeu? Então a gente nunca pode olhar também um exame de forma isolada. Então, o vídeo de hoje é simplesmente um alerta para você não viver a vida acreditando que estar dentro de um intervalo de referência de exame laboratorial faz com que você seja uma pessoa saudável. Simplesmente faz com que você seja uma pessoa parecida com as outras que estão por aí. Mas aí a gente tem que olhar. Como é que estão as outras pessoas por aí? Vamos olhar números, né? Números de doença. Quantas pessoas no Brasil diagnosticam um câncer por dia? 1.600 novos casos por dia. Né? Incidência de infarto, amputação, são 11 amputações por hora no Brasil. Então, estar dentro dessa média significa que você está igual essas pessoas que estão se amputando, estão fazendo hemodiálise, estão botando prótese de quadril, carregando um stent no coração e tomando remédio para diabetes. Então a gente tem que fugir disso. A gente tem que querer buscar os biomarcadores de laboratório perfeitos, que são os que a gente encontra em pessoas realmente saudáveis e não naquele grupo de pessoas saudáveis lá que são usados para estudo, né? Os pacientes de 20 a 29 anos que não têm doença diagnosticada não tomam remédio. Poxa, isso é aquele conceito que eu discordo, né? Aquele conceito que eu trago sempre comigo assim, ó. Saúde não é igual à ausência de doença. Sempre pensa nisso. Saúde não significa não ter doença. Não ter doença ainda, mas se você não está com o corpo realmente saudável, a doença é só uma questão de tempo até ela se manifestar. Então fica o alerta aqui. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com os amigos, bota no grupo de WhatsApp da família. É um vídeo importante para as pessoas entenderem de uma vez por todas que não é correto esse tipo de avaliação extremamente superficial. Se você não está inscrito no meu canal ainda, se inscreva, aciona o sininho para receber alerta de novos vídeos toda semana aqui para você. Lembrando que abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo exclusivo e gratuito todas as semanas aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.